Olá, doutora Fábia Silene. Olá! Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muito obrigada. Vou segurar as brincadeiras aqui, nós nos conhecemos há 25 anos já. Um pouco mais. Eu sou um fã deixa pra lá, né? Eu sou um fã do seu trabalho, eu acompanho a sua trajetória e eu acho que a gente tem uma grande contribuição aqui hoje. Estou muito feliz pela oportunidade de ter você com a gente compartilhando conhecimento tão importante, tão relevante aos nossos colegas, né? Sim, é recíproco. Seguinte, vou dar alguns dados de hoje, tá? Da pandemia. São 1.532 mortos e 25.262 casos confirmados. Teve um avanço de 15% de ontem para hoje e está numa letalidade de 6,1%, que é grande frente aos outros países. Então, a cada 100, a gente tem 6 pessoas em óbito, e isso subnotificado, claro. Porém, o que me deixa feliz, eu quero ressaltar isso hoje na nossa live, é que a gente tinha o pico da doença para essa semana e aí, de repente, a gente vê isso se estendendo para a semana que vem ou para outra. É sinal que estamos segurando a curva e o grau, o nível de contaminação está reduzido em relação às primeiras perspectivas. Isso é ótimo, isso dá uma luz, acho que acalenta um pouco, apesar de hoje nós termos aí notificados 204 mortes, que não é pouco, né? Sim. Em 24 horas. Então, apesar de estarmos indo bem, segurando essa curva, eu acho que o principal recado que eu gostaria de deixar aqui para todos que estão com a gente é que, ainda assim, multipliquem a questão do isolamento para casos de risco e do distanciamento social. Isso tem que ser para toda a população, porque só assim a gente evita o contágio e tenta passar por isso com o menor sofrimento possível, com o menor impacto possível, né? Então, acho que essa é uma primeira questão. A fala do ministro hoje foi otimista, né? Nosso ministro da Saúde, eu gostei, acompanhei hoje aqui. E me remete diretamente à saúde pública, né? Onde o profissional da saúde, já entrando no contexto da nossa live, o profissional da saúde, ele já trabalha num range de erro, que é o fato dele ser profissional da saúde no Brasil, e nós sabemos toda a dificuldade que existe em cima disso, tanto nas questões políticas, como na continuidade dos programas e serviços, e isso impacta diretamente a nossa resolutividade. Então, não tem como não pensar em sofrimento do profissional da saúde dissociado da capacidade de resolutividade. Por mais competente que a pessoa seja, e por mais que ela programe bem a sua prática profissional, ela não vai ser tão resoluta quanto poderia caso estivesse em condições perfeitas de trabalho, né? Vamos dizer assim. Talvez isso não exista, mas aqui isso aflora muito. Apesar de termos um SUS lindo, né? Que ele no papel é muito bem escrito e tal, mas falta ser representado por algumas pessoas aí importantes dentro da estrutura social hierárquica que deveria tornar esse SUS consolidado, né? Enquanto não temos isso, sofremos, né? E aí daí a estatística de que 40% desses profissionais da saúde, nós, né, que atuamos em saúde pública, quer seja em atenção básica ou saúde suplementar, acabamos sofrendo, impactados aí por esse mal do século, um dos males do século, que é a depressão. Diante disso, Fá, vejo como muito importante e pertinente sua presença aqui, tá? Pelo seu envolvimento não só dentro da terapia ocupacional, como figura de expressão, e todo o seu engajamento dentro da profissão, mas também dentro das práticas integrativas, que é uma coisa que vem muito forte associada à saúde pública hoje em dia, até para a gente dar conta de abraçar todas essas variáveis e tentar equilibrar as demandas
como profissionais da saúde que somos, né? Sim. Então, enxergando que já é difícil e numa situação de pandemia tudo aflora, né, N vezes, incontáveis vezes, a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o que a quantidade de demandas que vão estar nos esperando, que nos aguardam no trabalho, né, no dia seguinte. Como lidar com isso? O que você vem enxergando disso? E queria explorar a partir desse ponto com você, tá? Tá. A pandemia impactando uma situação que já é bem crítica para o profissional da saúde e adoecedora por si só. Sim. Agora é minha hora de falar. Manda ver. Bom, obrigada pelo convite mais uma vez. Um prazer estar falando como profissional, terapeuta ocupacional, como especialista em práticas integrativas e complementares, como profissional da área da saúde mental, que tanto eu sou apaixonada. Tenho essa trajetória já dentro destes 25 ou 28 anos, né, se a gente contar desde o início. E eu vejo a pandemia, na verdade, a única diferença que eu vejo dentro das tragédias humanas é que aquela histerectomia, que era minha, que eu não vou poder ser mãe, aquela amputação de um acidente de automóvel, ou de uma filha, né, de uma gestação na adolescência, ou de um filho que se envolveu com drogas e hoje é dependente químico. A única diferença que eu vejo de todas essas... E tudo isso que eu estou te contando são casos reais, são casos que eu vejo diariamente no consultório. E a única diferença que eu vejo é que antes aquela tragédia, aquela tristeza, aquele comportamento que trouxe uma emoção fora do cotidiano, que era individual, hoje a pandemia ela trouxe de uma forma generalizada, simultaneamente, né, no mundo. Então, o medo, a insegurança, essa questão de você ficar em isolamento, que pode trazer uma questão de pânico, de tristeza, isso eu já vejo diariamente, isoladamente no consultório. Então, a diferença que eu vejo hoje é que tudo isso aflora ao mesmo tempo na população. Coletivamente. Coletivamente. E aqueles que já tinham algum sintoma, isso vem aflorar e exacerba um pouquinho mais. A questão da saúde mental ou da doença mental, ela traz para o profissional da área da saúde um universo que é muito individualizado também. A própria definição de saúde mental para a Organização Mundial de Saúde, ela é muito individualizada. Então, esse comportamento de sinais e sintomas que pode causar uma doença é muito individualizado. Vem de encontro exatamente com aquilo que eu penso. Então, quando você tem os critérios de diagnóstico, quando chega no meu consultório uma cartinha encaminhada pelo psiquiatra, e muitas vezes o paciente que é médico, ou que é dentista, ou que é fisioterapeuta, ou que é terapeuta ocupacional, ele até a demanda espontânea num CAPS, né, também. Sim, também. Isso é porta de entrada. Porta de entrada. Mas quando eu recebo esse paciente, seja neste contexto, ou seja nos contextos de outras instituições que eu assisto, o paciente não tem todos os critérios de diagnóstico, ele tem alguns sinais. Então, preventivamente, a gente cuida para que ele não desenvolva a doença mental. E isso vai depender muito, né, da hereditariedade, das outras comorbidades dentro da doença mental. Se ele tem um fator genético, se ele é usuário de droga, se ele teve alguma situação abrupta social, se ele está desempregado. Então, isso tudo no cotidiano, a gente, né, ou pelo menos o terapeuta ocupacional que lida com isso, eu vou dizer para você, é uma forma muito tranquila, né, de lidar.
eu não estou vendo diferença entre essas demandas que são individuais para essas que são coletivas e ao mesmo tempo. Então, lidar com isso, a gente conversou outro dia sobre essas dicas, né, de comportamento. Como é que eu lido com isso dentro do isolamento? Eu vou mudar minha rotina como? Dentro de um apartamento ou dentro de uma casa, né? E aí, ouvindo você falar, me bate a seguinte questão. O profissional da saúde, ele tem a família, ele tem a rotina dele do dia a dia, e aí ele tem a rotina do trabalho dele, e precisa, além de organizar a rotina do trabalho dele dentro da rotina do dia a dia, ele assume também uma questão que é elaborar conjuntamente ou propor objetivos nas rotinas alheias, né, nos seus pacientes, nos atendimentos ou nos colegas, que seja. Então, o impacto é maior no profissional da saúde. Você enxerga isso? Ele, além de estar orientando os seus pacientes, seja de forma presencial, ou seja, pela telemedicina ou pela telesaúde, dependendo do profissional que eu estou seguindo, ele também tem outras tarefas, né? Muitas mães que são profissionais também lidam ali com os seus filhos diariamente, com as tarefas das escolas que estão trazendo online para dentro de casa, então todos vão ter que se adaptar, né, a essa rotina. Então, em relação a preparar uma alimentação, ou preparar um quarto, ou uma roupa, né? Então, isso tudo, ele deve ser muito bem programado. E isso vira automático, porque nós, seres humanos, a gente se adapta muito bem às mudanças na rotina, né? Daqui a pouco a gente vai sentir falta, inclusive, de estar mais dentro de casa, mas é um estresse, provoca um estresse, e até a gente se adaptar. Esse profissional da saúde que está saindo de dentro da sua casa, com a sua família ali toda controlada, né, dentro dos parâmetros aí de biossegurança e tal, ele vai para um ambiente vulnerável, contaminado, e aí ele volta depois. Então, nesse sentido que eu quero evoluir com você, essa carga a mais que o profissional de saúde ele tem, né? E aí isso como fator de estresse e de causador de doença até num certo nível. Isso acontece em casa, nós dois, né? Eu e meu marido, nós somos profissionais da área da saúde, então tudo lá fora. Então, o chinelo, o sapato, o tênis, entra, tira a roupa, toma banho e depois a gente volta a conversar. É mais ou menos assim que funciona. É um estresse grande, porque não é uma gripinha, né? É algo muito contagioso que pode trazer, assim, uma virulência grande para dentro de casa. Então, mas a gente acostuma, inclusive com essa tragédia. Então, é aquilo que eu disse. A tragédia que era individual passa a ser coletiva e a gente adapta, inclusive, a ela também, né? Tá, e você enxerga isso no profissional da saúde? A gente tem essa tendência de adaptação? Tem. Ou você acha que precisa de mais cuidado? O profissional precisa olhar um pouco mais para ele? Porque na minha cabeça o profissional precisa olhar um pouco mais para ele. Olha, eu não acho que ele se adapte tão fácil assim, né? Senão não teríamos aí um número absurdo de pessoas se automedicando. Sim. Né? Isso é fato. Abusando de substâncias psicoativas. Eu acho que a gente tem um parâmetro de adoecimento muito grande que eu acho que foge um pouquinho e na pandemia isso toma uma proporção maior. Maior. Eu vou falar por mim, né? Eu tenho... Às vezes eu me pego assim, ó, com o ombro na orelha. Tensa. Ui! Aí eu falo, opa, peraí. A dispneia suspirosa. Né, que vem da ansiedade. Então, isso aumenta mesmo, exacerba, porque você tem uma responsabilidade. Eu não sei se cuidar de pacientes que são da área da saúde ou não, porque eu tenho ali, quando a gente fala, né, cuidar de quem está cuidando, não é só o profissional da área da saúde. Então, eu tenho alguns outros profissionais que cuidam sempre de alguém. Alguém está cuidando, né? De alguém, De alguém. Então, eu não sei se isso é um privilégio ou é uma responsabilidade muito grande, né? Ontem eu estava assistindo, eu tenho procurado ler e tenho procurado assistir
algumas fontes de jornalismo sério, uma pessoa falou assim, olha, todo mundo fala de médico, de enfermeiro e de maqueiro, ninguém fala do maqueiro. Gente, Verdade. existe o maqueiro dentro do hospital, né? Que é o profissional que transporta o paciente do centro cirúrgico para a enfermaria. Então, a gente agora está olhando para esses profissionais de uma outra forma, muito mais carinhosa e zelosa. Hoje, o médico, ele está olhando para o fisioterapeuta e ele sabe que o profissional fisioterapeuta intensivista, ele tem um nome, ele está ali presente, ele é tão importante quanto. O terapeuta ocupacional que está trabalhando com os cuidados paliativos e está cuidando principalmente da saúde mental dessas pessoas, e a gente vai ter um campo fértil daqui para frente, é só esperar a pandemia passar que você vai perceber que os centros de reabilitação, os consultórios, os CAPs, eles vão ter uma população um pouquinho maior, porque hoje o profissional ou a própria paciente, ele está segurando. Daqui a pouco, quando relaxa, é quando começa a aparecer os sinais e sintomas. Não necessariamente que vai virar uma patologia de CID, mas que a gente precisa cuidar preventivamente. Eu creio que essa pandemia, diferente de outras endemias ou epidemias, né, que são mais regionais, mais localizadas, ela vem trazer essa questão de prevenção. Ninguém chega no meu consultório. Antes eu tinha uma pergunta, né? Qual é a sua queixa quando a pessoa chegava pela primeira vez, né? Eu não falo mais em queixa, eu falo o que te trouxe aqui. Mas ninguém vai nos procurar e convidar você para tomar um chopp. Ninguém está ali para te procurar para sair, né? Olha, vamos bater um papo ali fora? Não. Eles estão procurando realmente um profissional que vai lhe conter a sua demanda, né? Seja ela física, seja ela emocional, e é isso que a gente tem que responder. Então, ninguém, quando eu pergunto qual é a sua queixa, ninguém fala assim, eu vim aqui fazer prevenção. Esse seria meu sonho, ou esse seria o sonho de todo profissional, né? Eu vim aqui fazer prevenção. Ninguém vai no cardiologista para fazer uma prevenção. Poucos, né? Poucos. Ou vai, né, fazer uma avaliação para fazer atividade física, ou vai para cuidar de uma sintomatologia que já está existente, que é... Então, isso é em todas as áreas. Então, o meu sonho é um dia alguém chegar no consultório e falar assim, olha, eu vim aqui... Quero me prevenir. Prevenir de estresse. Ai, que delícia, né? Isso Verdade. eu acho que vai ser um pouco difícil, porque a nossa cultura não é essa. Mas eu acho que essa pandemia, diferente das outras, ela trouxe isso, né? Essa questão da prevenção. Então, eu vou me cuidar um pouquinho, né? Fá, eu vinha conversando um pouco com Fernanda Camargo, uma colega que estuda bastante o sono, e dentro disso as ondas cerebrais e tal. E aí nós temos várias ondas e algumas delas são emergenciais, nos colocam muito aptos a uma pronta resposta e alguma delas te colocam ali numa situação de reflexão mais favorável, menor frequência cardíaca. E esse manejo de você conseguir ir do 0 ou do 8 ao 80 e depois voltar, eu sinto que ele é muito difícil de se organizar no nosso dia a dia como profissionais da saúde. A gente já tem uma situação cotidiana de atenção, né, com muitas demandas, às vezes mais do que deveríamos até, né? Precisa de investimento, precisa de mais profissionais. Então, a gente acaba assumindo mais do que a gente consegue, ou seria normal, vamos dizer assim. E aí isso acaba deixando a gente numa onda de estresse, já que você falou, estresse muito grande. Isso rotineiramente. E chega uma hora que você começa a fritar mesmo, né, num termo mais genérico. Porque ninguém consegue se manter num estado de emergência, de resolução de problemas o tempo todo. Você precisa voltar um pouco. Partindo do princípio que a gente tem aqui essa situação adversa hoje,
onde o profissional da saúde ele vive na urgência, na resolução de problemas, correndo atrás de uma situação para tentar dar conta da demanda toda dele. Como que a gente pode influenciar positivamente aqui na nossa conversa para que esse profissional passe a se enxergar de uma forma mais plena, mais integral e se colocar de uma forma mais apropriada até para render melhor no trabalho? Sim. Vamos para esse campo. Nós somos seres produtivos, né? Inatos. E nascemos seres produtivos de alguma forma. O talento de cada pessoa, ele vem conforme a sua ocupação ou conforme a sua preferência. Então, todos nós somos produtivos de alguma forma. Se a gente quer, falando do profissional da área da saúde, em relação quando você trouxe o sono, né? A questão do transtorno do sono ou da questão do transtorno alimentar, que está diretamente relacionada com os sinais e sintomas, sem falar ainda da patologia, mas deste caos, então a gente precisa procurar auxílio também. Eu faço, né? Eu tenho os meus terapeutas, né? Eu tenho uma fisioterapeuta que tem uma mão deliciosa, que faz umas manobras em mim que eu sou apaixonada, né? Recebo orientação de pilates, eu faço balé, então assim, eu procuro me organizar dentro dos canais de estresse, porque eu também tenho sangue, né? Então, uma paciente minha que está me ouvindo, inclusive, outro dia eu gosto muito de ilustrar, eu conto, né, o milagre, mas não conto o santo, eu gosto muito de ilustrar, trazer da região abstrata para a fala, quando eu concretizo uma ilustração para um paciente. E aí comecei a ilustrar dentro ali da acupuntura e ela falou, meu Deus, você faz terapia? Porque assim, é muita tragédia e às vezes é muita tragédia no dia. E aí você chega em casa e não dá para você deixar o jaleco lá fora, né? Como muitas pessoas falam que faz. Eu não acredito, porque a gente leva isso para o sono, a gente leva isso para a alimentação, e então a gente precisa buscar esses canais e esses recursos, inclusive, que os nossos próprios colegas podem nos auxiliar. Então é isso. Despressurizar é importante, né? É importante desopilar a mente de alguma forma, e isso cada um vai procurar. Quando a gente, outro dia, estava conversando sobre essas dicas de isolamento, que são muito comuns, hoje o Ministério da Saúde publica, revista publica, Instagram publica, né? De manter uma certa rotina, acordar, tomar banho, tomar café da manhã, tentar produzir, isso aí todo mundo está fazendo, né? Se a pessoa nunca fez atividade física na vida e vai subir e descer escada porque foi orientado a fazer isso pelo Ministério da Saúde, ele vai ter um infarto, né? Ele não vai dar conta de subir e descer escada, não vai inventar de fazer atividade física justamente no momento da pandemia. Então, procurar fazer... você pode, claro, inovar, né? Mas dentro daquilo que está dentro do alcance e dentro das suas preferências. Então, é mais ou menos isso. Muito bom. É a questão de se respeitar, né, Fá? Eu acho que a gente, no dia a dia, acho que se você consegue, dentro dessa busca por equilíbrio, começar se respeitando, isso é uma coisa que eu converso muito com Marina, né, minha esposa que é TO também, no nosso dia a dia, a gente procura respeitar nossos momentos fora do trabalho e tentar organizar isso de forma que o revés, o resultado seja maior produção, né? Sim. Então, eu acho que quebrar essa cultura que a gente entra, dessa falta de freio, de assumir cada vez mais coisas e parar de olhar para nós mesmos enquanto seres humanos, eu acho que é o primeiro ponto de adoecimento e o contraponto é verdadeiro. Quando você passa a se respeitar, e aí eu senti isso na pele, né? Em 2008 eu tive um burnout, e aí precisei olhar para o universo onde eu estava exercendo meus papéis
e tentar organizar isso ali dentro. Então, ali eu passei a me respeitar, mas eu tive que chegar nesse ponto, né? E assim eu acredito que seja com muita gente por aí, Fá. A questão, às vezes, de nós profissionais procurarmos receita, né, para tentar encaixar a minha situação naquela receita, isso é inválido e é improdutivo, né? Eu tenho uma experiência que isso aconteceu, né, há muitos anos atrás, quando eu fiz o aprimoramento em saúde mental. Eu fiz pela Fundap, que hoje já é extinta, né, que é uma fundação de desenvolvimento à pesquisa e à gestão pública. Então, ela te orientava, norteava, e você tinha que fazer estágios já profissional, já formada, em alguns centros. E eu, naquele dia, cheguei um pouco atrasada. Eu detesto, eu sou uma pessoa muito pontual, não gosto, eu tenho esse defeito, eu acho que é um defeito, porque eu não me permito, muitas vezes, atrasar, né? E eu cheguei atrasada numa reunião clínica, de um hospital em Sousas, muito grande, e era um hospital referência em saúde mental. Hoje ele é extinto, hoje ele trabalha só em forma de ambulatorial e hospital dia, mas na época existiam algumas internações também. E cada semana era a semana de uma equipe profissional falar. Então tinha a equipe da psiquiatria, e ali tinha residentes e sextoanistas que passavam. Tinha a terapia ocupacional, também eu como já formada, mas aprimoranda, mas tinha os estagiários em graduação, e tinha o setor de psicologia, que também tinha essa questão do aprimoramento e também dos estagiários em graduação. E nesse dia eu cheguei atrasada e estava todo mundo, né, numa dinâmica, era o setor da psicologia que estava falando, e tinha uma música. E eu cheguei e sentei, o único lugar atrasado, o único lugar que tinha era do lado do rádio. E aquela música, eu não estava conseguindo me concentrar, ouvir a psicóloga falando de um caso, expondo o caso, mas eu não pensei duas vezes. Eu peguei e desliguei aquele rádio. E todo mundo virou para mim, com aquela cara, né, querendo me comer viva. E aquela música fazia parte da dinâmica, eu não sabia. Então, a questão da receita, né, não é bom para mim. A música durante um atendimento, quando eu estou fazendo acupuntura, eu não tenho, no meu consultório não tem a cachoeirinha, não tenho a música, não tenho incenso, porque isso, na verdade, atrapalha o meu rendimento enquanto profissional. Se o paciente gosta disso, eu respeito. Olha, você quer ouvir a musiquinha, você vai perder de ouvir Freud, Jung, Charcot, que eu gosto muito de conversar sobre isso. Mas eu respeito, você vai ficar com a musiquinha e eu vou sair da sala e eu volto daqui a pouquinho para tirar as suas agulhas. Então, não existe essa questão de receita, né? Cada profissional e cada paciente, ele procura o yin e o yang, né? Você vai procurar um profissional que te completa. Tem muitos profissionais da saúde que chegam no meu consultório e falam assim, olha, eu já fiz acupuntura com outros profissionais, eu já tentei tarja preta, eu já tentei fazer yoga, já tentei, né, virar de ponta cabeça, e me disseram que aqui tem uma agulha, né, que vai além do tratamento. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade. Então, esse além do tratamento, Adriano, e todo mundo que está me ouvindo, não é mágico. Esse além é o seu conteúdo profissional, né? Então, é a sua expertise, é a sua... Não que eu seja a melhor, longe de mim ser a melhor profissional, meu Deus. Mas assim, ele vai procurar aquilo que talvez não encontrou nos outros ambientes, né? Nos outros consultórios ou nos outros serviços de acupuntura ou de saúde mental. Uma outra questão que você vai oferecer para ele, muitas vezes, não é o que ele quer ouvir. Olha, você tem uma doença grave? Sim, mas nós temos
esta forma de tratar você. Nós temos este recurso, este instrumento. Toda técnica, ela é limitante. A acupuntura, o pilates, a osteopatia, a quimioterapia, a terapêutica medicamentosa, toda rede de tratamento, ela tem um finito. Mas nós sabemos que o ser humano, ele é infinito de possibilidades. A resiliência, essa questão de você voltar para o seu estágio, eu não digo de normalidade, porque seria uma outra discussão para a gente falar aqui de normalidade, mas para o seu estado que você iniciou aquele processo, é muito grande. O ser humano, ele é muito resiliente. A gente só precisa encontrar o ponto. Então, a acupuntura e a saúde mental, dependendo da técnica que você utiliza, ela também tem a sua finitude. Então, ela Muito também... bem. Então, aí eu vou encaminhar esse paciente para outro lugar. E o profissional da saúde, como ser humano, né, que ainda está dentro desse escopo. Sim. Fico pensando aqui comigo na questão da pandemia, né, no impacto da pandemia. E o quanto isso interfere na rotina dos profissionais da saúde. Então, somos 15 categorias da saúde, e aí estendendo isso para a educação e assistência social, eu puxo mesmo o saco da terapia ocupacional, eu coloco em evidência, porque nós temos um olhar muito humano e integral que vai de encontro ao que você está falando, né? Você enxergar as demandas em acordo com o que a pessoa traz e aí tentar retornar isso de forma produtiva ou o que quer que seja de volta para o seu cotidiano e que ela tenha sucesso ou seja feliz ou encontre os seus porquês. Então, considerando aí a expertise da terapia ocupacional dentro dessa organização toda da pandemia, o que a gente pode agregar, né, para os profissionais da saúde na prática, na rotina de trabalho, dentro dessa situação de urgência, de estresse, né, de acúmulo de estresse que a pandemia traz para a gente, especificamente. Aí eu queria que você trouxesse sua experiência mesmo, já falando dos florais, da acupuntura mesmo, da digitopuntura. O pessoal perguntando, né? Mas a acupuntura não dá para fazer por telesaúde, né? Vamos mostrar aqui hoje que dá sim. A né? gente Só dá você um jeito. Mas antes de dar algumas dicas, inclusive, a questão da produtividade, ela é fantástica. Eu tenho um paciente que tem 80 anos, né? É um dos meus carinhosos velhinhos. Ele tem 80 anos, ele é aposentado, mas ele fala, eu começo às 7h30 no consultório. Dá para você me atender às 7h20? Porque eu tenho que sair daqui no máximo 8 horas para chegar na minha fábrica. Meu Deus, você acha que esse camarada precisava chegar na fábrica às 8 horas? Mas essa questão de ser útil, né, de se sentir produtivo. Então, essa questão da produtividade no ser humano não é só do profissional da área da saúde. A gente que é da área da saúde acha que é muito produtivo, e é mesmo, mas e o restante também, né? A gente se colocar, a gente não pode viver hoje sem nenhuma profissão. Todas elas têm o seu papel fundamental na sociedade, né? Mas vamos às dicas, né? Não é sempre que eu estou podendo sair para ir no consultório, então eu tenho diariamente, eu falo com meus pacientes diariamente, alguns para só falar, oi, tudo bem, você está viva aí do outro lado, né? Porque eles precisam de saber, né, que tem alguém que se importa com eles, e esse é um item muito importante, a questão de ser importante para alguém. A gente sempre tem alguém que vai, né, ser a tampa e a panela, né, ser o nosso yin, nosso yang. Mas a gente tem, sim, né, se a gente pega, a gente tem na medicina chinesa, a gente sempre tem o lado yin e o lado yang, né, o lado yin e o lado yang.
A gente tem alguns pontos, que são os pontos de tonificação, pontos de sedação, pontos fonte, que é um ponto de equilíbrio entre o nosso organismo, né, que tem essa função de equilibrar as doenças físicas e as mentais. Pode falar. Para aquele momento de pausa que você deu no trabalho, então o mundo está caindo ali, você conseguiu parar um pouquinho e respirar. E aí, o que você sugere então? Que ponto que a gente vai pegar? Sim, vamos lá. A gente, eu conversando muito com as pessoas, né, inclusive da minha área, a gente tem aqui no meio, a gente tem um meridiano, que a gente chama de pericárdio. Aqui nós temos o do pulmão, né, justamente quando a gente tem aí na Covid-19 um comprometimento pulmonar, né, e essa dispneia suspirosa de ansiedade, que o ar é curto, né, a respiração fica curta. Então a gente tem aqui, que não é o meridiano do pulmão, mas a gente tem o pericárdio. Então, se a gente faz a acupressão nesse meridiano, até mais ou menos depois do cotovelo, e isso a gente pode fazer algumas vezes, né? E pressionando, é a acupressão. Aqui é a acupressão. A gente consegue melhorar bastante. E respira junto. E respira junto. Nós temos lá embaixo, no tornozelo, no maléolo, né? A gente está falando para profissionais aqui, mas para aqueles que não são da área, no tornozelo. Maléolo medial? Maléolo, cadê meu pé aqui? Dá para ver aqui? Maléolo medial, 4 dedinhos acima, a gente tem um pontinho, que é o baço pâncreas 6. Ele também é um importante ponto para a gente fazer uma acupressão. O baço pâncreas na medicina chinesa, é um órgão só. A gente fala de baço pâncreas, mas é um órgão só para eles, que é responsável pela preocupação. Então, muito importante a gente fazer uma acupressão, 4 dedinhos a ponto, acima do maléolo medial. E aí faz a pressão. Faz a pressão. Pode fazer uma massagem, porque você não vai conseguir localizar, quem não é da área não vai conseguir localizar exatamente. Mas a gente pode fazer uma massagenzinha naquele ponto dos dois lados. E, inclusive, o baço pâncreas 6, ele fica muito perto do rim 7. E esse ponto, o baço pâncreas na medicina chinesa, ele é mãe do rim. Ele, na verdade, não é mãe, ele é mãe do pulmão, que é mãe do rim. Então, é uma tríade, olha que interessante, de preocupação, de tristeza e de medo. São essas três emoções que esses 3 meridianos comandam. Um dia a gente pode fazer uma live de medicina tradicional chinesa e eu trago aqui, inclusive, as fotinhos para mostrar, porque quem não entende vai ficar meio perdido. Mas você mostrou. É a preocupação, é a tristeza e é o medo. Então é uma tríade que a gente consegue controlar. Mas antes, quando a gente está fazendo uma acupressão aqui no pericárdio e respirando, o pericárdio, que na verdade ele fica aqui, né? Aqui também passa alguns meridianos importantes que eu falei agora. Então, a gente consegue, com essa acupressão aqui e naquela região de baixo do tornozelo, a gente consegue fazer com que o paciente se preocupe menos, fica menos triste e com menos medo. Não que isso não vai ter, mas menos, né? De uma forma menos exacerbada. Porque é impossível, todo mundo tá amedrontado, né? Eu, inclusive, eu choro todo dia um pouquinho, eu costumo dizer. Ou é de emoção, né? Porque eu vejo um vídeo, ou porque alguém recebeu alta, ou porque que estava com suspeita foi descartado. Então, assim, eu sou uma pessoa que costuma me emocionar um pouco mais, é uma característica minha pessoal. Então, eu choro também de tristeza, porque eu sei que tem colegas que estão
na linha de frente, exatamente ali no hospital, que já foram contaminados e que tem outros que já foram a óbito, inclusive. Então, isso tudo... Tá. Então, essa uma pergunta legal, então, para esses pontos de acupressão, que surgiu aqui de um colega, e para o paciente que já é bradicárdico, tem alguma contraindicação ou não? É indicado não tem contra... anyway? Não, a avaliação, por isso que a telesaúde ela é importante, depois que você faz uma avaliação, esses pontinhos que eu disse, ele não tem contraindicação para nenhum paciente. Ele pode fazer sem problema e já com diagnóstico de bradicardia ou de hipertensão, ou se já tem um stent em carótida, ou se tem um stent coronariano. Então é equilíbrio. Equilíbrio. Eu não jamais falaria nenhum ponto aqui que poderia tonificar e exacerbar nenhum ponto. Então aqui, nessa região, e na região lá 4 dedos acima do malelo medial. Perfeito. Exatamente. Perfeito. A questão da fitoterapia. Isso, a questão florais. da fitoterapia. A questão da fitoterapia é interessante. Toda planta que é medicinal, ela é plantada com este fim. Então é diferente, né, na prescrição, eu falar para o meu paciente lá na horta comprar aquele tanto planta, seja hortelã, alecrim, estévia. Eu jamais poderia passar uma receita e falar, vai na horta. Essa receita ela tem que ser prescrita e tem que ser manipulada em uma farmácia de manipulação. Porque o que é fitoterapia é droga vegetal. Então ela tem uma quantidade certa de ativos, né? E aí são outros ativos, a gente pode fazer uma aula disso também. Ali a gente tem alcaloides, tem taninos, saponinas, que quando a gente faz a alquimia, quando a gente faz a fórmula, ela tem um equilíbrio também. E isso tem que ser avaliado. Então, aqui eu não poderia falar de uma forma mais generalizada, olha, toma isso, toma aquilo. Mas de uma forma geral, e não precisa ser de prescrição de farmácia, a gente pode tomar alguns chás que o senso comum diz que são calmantes. E eles têm mesmo que se você usa numa determinada quantidade, ele tá caindo aí? Não, pode falar. Voltou. Tá. Ele pode ser sedativo, né? Ou ele pode ser um estimulante. Então, esses chás, né? A camomila, o alecrim, é bem interessante. A erva doce também da gente estar usando. Mas eu gosto também, Adriano, não só da fase da questão oral, mas da questão da aromaterapia, né? Se a gente sente o cheiro, né? O cheiro da valeriana é um cheiro muito ruim, cheira chulé, mas é uma planta que traz ali uma questão bastante sedativa.